O melhor boiadeiro do Pará aqui de jegue. Faz aí como é que o jegue faz. Aí, pegava a jeguinha no baixão. Rapaz, como é? Manda uma alusão pra galera aí, ó. Aí, ele é da China, galera. Tá aqui no Pará, novo repartimento, né? É da China, né? Aí, fala aí, chama aí, gatola. Aí, Bretton Splius. Aí, chama aí, gatola. Oi. O que? Takahashi Kyoko. Manda uma alusão pra galera assim, ó.